YouTube, tá certo? Onde que as visualizações são bem maiores, muito maiores. Mas você vai poder fazer a sua pergunta hoje sobre um tema muito complicado. Complicado mesmo. E eu trouxe até bastante ilustração, porque junto com a pessoa que nós vamos hoje entrevistar, que é uma pessoa muito querida e inteligentíssima, e estudada, e adora pesquisar todo tipo de assuntos que mexa com a mente. É ela, doutora Tainá Cunha. Vamos trazer aqui, ter o maior prazer de chamá-la. Boa noite, doutora Tainá Cunha. Tudo bem, minha querida? Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer estar de volta aqui, Geraldo. Obrigada. Doutora, eu já estava com saudade. O público também estava com saudade, viu? Porque a senhora sempre tira bastante dúvidas. E o seu argumento é um argumento super popular, né? Que é onde pega. É onde pega, ó, porque a população gosta dos argumentos populares. E a senhora, por mais que a senhora seja estudada, tenha conhecimento de várias áreas, principalmente psicológica, e não só psicológica, mas psiquiatra, é muita coisa que a senhora também faz, né? Pelo amor de Deus, tudo, né? Então o povão gosta desse argumento, da forma que a senhora entra, sabe? Entra no assunto. Sem papas na língua, né, Geraldo? Como você fala. Exatamente, a senhora não tem papas na língua e a senhora fala bem bacana. Nesse momento nós estamos já com 239 pessoas já nos assistindo, tá bom? Eu agradeço a todos. Que bacana, obrigada. Nos assistindo, e daqui a pouquinho vai ter bem mais, porque eu tenho um monte de gente aqui no WhatsApp aqui me pedindo o link. É bando de preguiçoso esse pessoal, viu? É só entrar no... Bem-vindos, né? Exatamente. Mas, gente, ó, daqui a pouquinho eu vou estar enviando para vocês, vou estar enviando também nos grupos de compra, venda, brechó e desapego que nós temos aqui também no Facebook, tá? Daqui a pouquinho vai estar bombando o negócio. Mas temos, inclusive, perguntas que eu já preparei aqui para a senhora, viu? Uma moça fazendo pergunta, inclusive você, meu amigo, minha amiga, pode também aproveitar e fazer perguntas para a doutora Tainá Cunha sobre um tema muito importante, que eu vou até colocar brevemente, rapidinho, porque isso viralizou de uma forma totalmente, uma postagem orientativa, uma postagem informativa e de conhecimento da doutora Tainá no Instagram dela. E quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, ela precisa falar sobre isso. Porque ela falou tão perfeitamente e ela pegou no calo, que é coisa que é complicado, mexer no calo, porque agrada uns e não agrada outros, que é mais do que natural, né? Mas eu vou colocar só um pequeno trecho do que foi a sua postagem aqui no Instagram. E se eu te dissesse que a sua dor tem sido mapeada em silêncio e hoje serve como combustível para um mercado que lucra justamente com o que você nunca teve tempo para elaborar? Eu sou a Tainá Cunha, neuropsicóloga, e quero falar com você sobre esse assunto. O fenômeno dos bebês reborn não aconteceu por um acaso. Pois é, não aconteceu. E agora nós vamos ter o prazer de saber da própria doutora Tainá, que estudou, pesquisou, e já vem há muito tempo a fundo, já falando e mexendo sobre, porque às vezes a pessoa, não, mas isso aí é uma coisa que virou febre agora. Tá, mas a doutora Tainá, creio eu, né, doutora, que a senhora no seu consultório mesmo, a senhora atende diversos, milhares de tipo de causas e assuntos. E esse, logicamente, deve ter sido um que a senhora já deve ter pego há muito e muito tempo atrás, né? Sim, Geraldo. Especificamente sobre o reborn, é um tema que é recente, mas a gente já vem percebendo uma onda dessa geração mesmo. É uma geração, a gente fala que é uma geração que tem dificuldade de sentir, de nomear o que eles estão sentindo, né? Principalmente os adolescentes. Tá dando delay para você? Tá normal? É ótimo, ótimo. Não, tá ótimo. Na minha clínica, no consultório, eu já tenho recebido bastante adolescentes com essa dificuldade de nomear o que estão sentindo. Existe até um termo que eles dizem entre eles, quem fala sobre o que sente é muito emocionado, né? Existe uma terminologia que eles falam, esse cara é emocionado.
Não é, porque é uma geração que eles estão com falta de vínculos reais mesmo, né? E foi na verdade, gerou um espanto nas redes sociais quando a gente percebe que os adultos passaram a se vincular com objetos inanimados, que a gente, na psicologia, a gente nomeia dessa maneira, porque é muito mais comum uma criança ou um adolescente que está ali constituindo a sua personalidade, que ainda não tem uma noção de discernimento real, né? Porque ele está ali em construção. Então, gerou mais espanto quando você se depara com adultos tomando atitudes da maneira que eles estão tomando, né? Então, isso não é nada recente, mas isso a gente já vem acompanhando um tempo, essa crescente, essa onda, essa epidemia psíquica mesmo, só que agora ela ganha uma proporção da maneira que ela ganha, porque a gente tem influencers falando sobre a temática, e aí você vê apresentadores também fomentando ainda mais esse comportamento, né? Só que eles levam para um lado mais assim cômico da coisa. E não é cômico, né? Porque tem pessoas que estão vulneráveis, que estão frágeis, que vão se assemelhar naquele comportamento, mas elas estão suscetíveis, então elas acabam se vinculando com aquele objeto como se fossem reais. Né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter essa responsabilidade enquanto profissional da área da saúde mental, principalmente da saúde como um todo, de trazer uma realidade para a população, para a sociedade. Doutora, uma dúvida também que eu tenho. A senhora que. Porque agora, por exemplo, tem o bebê reborn, mas Uhum. poderia ser também, vamos dizer assim, o animalzinho reborn, um cachorrinho reborn, um petzinho reborn e tal, né? E, quer ver um exemplo? Um dos maiores exemplos, só que esse aí tem a fala. Por exemplo, Ana Maria Braga, ela tem um papagaio, né? Exato. Que ele, na verdade, não deixa de ser um reborn, né? Mas só É. que é o que mexe, né? Que fala, balança a boquinha e tal. Não, esse caso, por exemplo, desse bebê, da pessoa apego, como principalmente na sua área, apego, o que é carência, é, perda de um ente querido, criança e tal, é isso? Olha, Geraldo, pelo que eu tenho estudado bastante sobre, a gente tem alguns estudiosos falando já, é como se fosse um luto. Ninguém se apega a nada à toa, né? A gente se apega a algo, a alguém, para substituir alguma falta, alguma dor. E o reborn, principalmente a figura do bebê, é simbólico, né? Porque é uma carência, é uma falta ali. Talvez seja para a pessoa, o que a gente está verificando muito e está constatando, as mulheres estão exercendo uma maternidade, só que é óbvio, para eu ter uma noção, eu precisaria avaliar essa família, essa pessoa. Mas o que tem se falado muito que é a falta da infância, elas estão projetando nesse bebê reborn. O que faltou na infância, né? Aquele apego, aquela. A figura mesmo parental, a falta da figura parental faz hoje as pessoas buscarem nesses reborns uma substituição. Então, elas querem projetar nesse objeto aquilo que faltou na infância delas. Nada é em vão, né, Geraldo? Nada é em vão, mas a gente tem que. Cada pessoa é uma pessoa. Até me mandaram uma mensagem no privado falando assim: Ah, eu acho que você está querendo surfar na onda. Hum, É. E assim, eu estou disposta a ouvir, é óbvio, né? Críticas construtivas, as que não são construtivas também. E de verdade, eu não preciso surfar na onda, mas eu me vejo num lugar que eu preciso minimamente me posicionar, né? E não, eu não preciso surfar na onda, mas eu tenho que trazer uma realidade. Ninguém, foi o que eu falei, não adianta a gente sair apontando o dedo na cara das pessoas que estão se apegando aos bonecos, porque elas não se apegaram à toa. Então, a minha crítica foi mais no sentido assim, da indústria, que acaba, quem está surfando nessa onda é a indústria, né? É a indústria que se aproveita dessa dor, dessa vulnerabilidade das pessoas que estão ali, seja num processo de luto, seja num processo de vulnerabilidade mental mesmo, para vender algo que não é real, que pode preencher, como eu disse, né, momentaneamente, mas não.
não substitui não ressignifica a dor daquela pessoa, não faz ela entrar em contato e resolver de fato aquela angústia, né? Aquele sofrimento. Aliás, Doutora, pelo contrário, acho que isso só fomenta ainda mais, né? doutora, no caso, por exemplo, que nem a antecipação materna, também vem ao caso, né? Também. Acho que você, no vídeo, eu fiz uns stories esses dias, Geraldo. Eu estava numa viagem, né? E nessa viagem existe. Que viagem, hein? Ah, Que viagem! obrigada. Acompanhei os vídeos, meu, que lugar maravilhoso, hein? Parabéns a senhora. Eu estava A precisando de uma pausa. mamãe ficou delirando, né? Ah, era um sonho de infância que eu consegui realizar, graças a Deus, né, com a minha mãe. Exato, eu vi, que felicidade, viu? Obrigada, viu, pela torcida, que eu sei que existe muita torcida por aí. Mas o que me preocupou e que me encorajou, inclusive, trazer sobre essa temática, porque lá nos Estados Unidos, inclusive, tem uma empresa que trabalha com esses bonecos reborn. E eles têm uma maternidade para esses bebês reborn. E é uma antecipação. Eu acho que aqui é muito legal a criança, a gente instalar o lúdico na criança. Aliás, na minha prática, já atendi o seu netinho, a gente utiliza muito desse recurso lúdico, né? Mas a gente tem que ter um limite do lúdico, porque ali passou de um limite que me assustou. Quando você entrega para uma criança uma boneca, que a criança participa de um nascimento, que saindo daquela barriga fictícia, e que a criança vê o boneco fazendo o teste do pezinho. Então, eu acho, é bacana até um certo ponto, mas eu acho que isso cria uma fantasia, algo que faz a criança se ela não se questione nem o adulto, eu acho isso muito perigoso. É uma linha muito tênue, sabe, Geraldo? Eu acho que a gente tem que. A geração dos nossos filhos, dos nossos netos, precisam de algo real. Lógico. As crianças precisam brincar, mas tem um limite para o brincar também. Senão a criança cresce numa romantização, a criança cresce numa fantasia, e quando ela entra na realidade, é a geração que não sabe lidar com a frustração, que não sabe lidar com a perda, não sabe lidar, né, com o não. Hoje a gente tem uma geração que não lida bem com o não. Exato. Agora, um assunto também que é importante, que para a senhora ver, né? Até os políticos, né? Os deputados estão mexendo com esse assunto. São 6h20 agora, 18h20. Vou até colocar aqui para a senhora ver. Inclusive, um deputado levou na própria Assembleia, a Câmara, dizendo que era a netinha dele, mas acho que, ironicamente, lógico, querendo dar um puxão de orelha. Até eu achei bacana, porque para as pessoas não se preocuparem tanto com o bebê reborn, se preocuparem mais com tantas crianças que passam fome. Vamos comentar aqui. Senhor presidente, tenho 10 minutos. A Bíblia diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o seu nome. Senhor presidente, eu estou aqui com a minha neta, a boneca Sborne, sei lá como é o nome, para dizer à Bahia, ao Brasil, que se alguém cria um bebê Sborne, compra roupinha, dá mamadeira, faz chá de fralda, faz gasto com esses bonecos de silicones ou bonecas, sem querer importunar o SUS, ou padres e pastores, para inclusive ter que abençoar seus objetos de silicone, que brinque com seus bonecos, com suas bonecas, não é pecado. Não devemos esquecer de nossas crianças feitas de carne e osso, que têm sentimento, espírito e alma, e na maioria das vezes, senhor presidente, estão abandonados, crianças de carne e osso, feitos por Deus, que passam fome, sede, frio, Bom, e aí ele foi avante falar e fez um discurso violento enorme, mas batendo bem nessa... expressivo, né?
que a senhora acha do ponto de vista dele? Achei pertinente, porque ele é uma figura pública, né? Ele se posicionou, foi agressivo, mas é uma abordagem que chama a atenção. É isso que eu falei. Eu acho que não dá para a gente se calar, né, Geraldo? É óbvio que no primeiro momento eu achei engraçado algumas postagens que foram surgindo, mas aí eu fui percebendo que aquilo foi ganhando uma dimensão que de fato me assustou. Me assustou porque daí foi uma dupla sertaneja que falou: olha, uma mãe ultrapassou a fila na frente de um monte de crianças reais e falando que o bebê dela de 5 anos que estava no colo sabia todas as nossas letras, as nossas músicas. E aí eles falando que eles perguntavam para a criança: que música que você gosta? E aí, à medida que aquele boneco não falava, eles perceberam que era um bebê reborn. Então, assim, não é uma pessoa que. São adultos que já são bem informados, e aí, se um ídolo desse reforça um comportamento desse, vira uma onda gigante. Aí eles se veem numa obrigação de entrarem nessa onda, porque senão eles ficam por fora, sabe? Então é muito perigoso. As redes sociais têm alimentado uma coisa. Eu pego adolescentes direto. Fazendo aqueles desafios, vários desafios, eu nem vou nomear quais aqui, porque teve uma influência. Só um minutinho só. Inclusive, sobre esse assunto, a doutora Valéria Scheck vai vir falar sobre esse assunto agora. Exato. Já marcamos, gente. Você vê que uma coisa puxa a outra, né, Geraldo? Então, bastou um influencer falar sobre a temática que aí o outro, opa, eu tenho que surfar nessa onda, eu não posso ficar fora disso. Aí fica um disputando com o outro como que eles podem falar sobre aquele assunto, né? Então, é isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu achei bem importante isso que ele falou. A gente está carente de crianças aí precisando de adoção, de crianças precisando de ajudas reais, e eles pagam uma fortuna, que nem eu falei dessa empresa dos Estados Unidos. Tem a boneca mais barata lá, custa R$10.000. Meu Deus. A mais barata. Comece por esse valor. E chega assim num valor estrondoso. Você vê que é um mercado que está em expansão. Sendo que a gente podia estar usando esse dinheiro para levar, né, para cidades mais vulneráveis aqui do nosso país, tudo. Então, é muito complicado isso, sabe? Inclusive, o Douglas Leonardo de Paula Terra, boa noite, Douglas. Ele está dizendo: o ser humano está doente mentalmente e espiritualmente. Exatamente. Concordo também, Douglas. Eu acho que a gente está precisando se apegar ao real mesmo, buscar alguns pilares, sabe, que são concretos, porque senão a gente entra numa loucura, né? Eu falei de institucionalização do delírio, é isso mesmo. Senão daqui a pouco nós estamos nos questionando, falando, peraí, então acho que o louco aqui sou eu de não estar cuidando de um bebê reborn. E ninguém está falando que quem está cuidando é louco. Muito pelo contrário, mas talvez a pessoa não se questionou, não teve um pensamento crítico e só está ali tentando se encaixar, se enquadrar num nicho, né? É por isso que eu estou orientando, o vídeo foi justamente isso, busque ajuda profissional. Se você tem um familiar, se alguém que está se apegando muito a esses objetos inanimados, não é só o bebê reborn. Você falou da Ana Maria Braga, mas ali fica nítido e claro para a gente que é um personagem, né? Ele não sai ali da telinha da Ana Maria Braga. Mas se alguém acha que aquilo é real, é óbvio que sempre vai ter alguém que vai interpretar de uma maneira diferente. Mas ela sempre deixa muito claro que é um personagem. Porque, na verdade, né, doutora, se a gente for ver, tem o bebê reborn. A gente fala, como a senhora já estudou e vê bastante sobre isso. E muita gente concorda plenamente com o que tudo a senhora fala. Na questão, por exemplo, sentimental e tal, a falta, a perda e tal, aquele negócio todo. Mas desde criança, de bebê, vamos dizer assim, tem muitas crianças no nosso mundo, em geral, que tem aquele ursinho que tinha desde pequenininho, né? E que ficava cheirando, chamava o cheirinho, né? O cheirinho e tal. E que tem até adulto que até tem hoje o ursinho de criança que não larga, né? Mas é aquele negócio, sabe diferenciar o meu ursinho por questão
de sentimento, né? Questão É uma sentimental. memória afetiva que a pessoa tem Exatamente. naquele objeto, né? Que ele construiu ao longo da história. Agora, o que assusta, o que tem me assustado, são pessoas se apegarem tão rápido assim a esses bonecos, mas não foi rápido, né? Na verdade, é uma falta que já a gente fala na psicologia, que é uma fuga existencial. A pessoa busca exatamente esse recurso do inanimado para fugir de algo que é real, que ela não está pronta para enfrentar. Aquela dor que está latente, ela precisa, por hora, estancar aquela ferida que está sangrando com algo que preencha momentaneamente, mas o depois que é muito pior, sabe, Geraldo? Porque quando cai a ficha mesmo, aí a pessoa se vê, ela perdeu um tempo, né? Porque você dedica seu tempo ali a algo que não vai te devolver nada em troca, é uma linha de uma mão só, a pessoa não vai ser rejeitada, ela não vai ter nenhuma reciprocidade, porque é um boneco. E tá saindo uma reportagem, acho que vai estourar daqui nos próximos dias. Minha supervisora comentou hoje que já estão criando bonecos adultos reborn. Exatamente. Daqui a falar, aproveitar já que a senhora tocou nesse assunto, eu vou até já colocar aqui também para que todos vejam sobre essa questão, né? Eu acho, não sei se não me lembro se foi colocado aqui. É que eu achava é que no sistema que está no vídeo fica meio pesado. Você entendeu? Então, mas vamos. O que é engraçado até. Tem uma pessoa aqui fazer uma pergunta, eu vou colocar a pergunta aqui da pessoa aqui. Peraí, só um momentinho. Vamos ver essa primeira pergunta aqui, ó. Qual a importância de você ter a representação de um neném para alguns casos clínicos? Por exemplo, existem casos de idosas com Alzheimer e que ganham bonecas, ou até às vezes você vai... Não está conseguindo ouvir? Peraí, deixa eu aumentar aqui mais aqui, pronto. É um lar de idosos, um asilo. Eu vou mutar. Qual a importância de você ter a representação de um neném para alguns casos... Qual a importância de você ter a representação de um neném para alguns casos clínicos? Por exemplo, existem casos de idosas com Alzheimer e que ganham bonecas, ou até às vezes você vai a um lar de idosos, a um asilo, e você tem essas idosas com idade avançada e às vezes com doenças degenerativas que têm as bonecas, e isso para elas é fantástico. Então, para alguns casos, esse tipo de uso, ele é aplicado, é comumente visto? Sim. Agora eu consegui ouvir. É comumente visto, inclusive os reborns, eles são utilizados para algumas terapias, né? Tem até o curso de gestante, se utiliza muito desses bebês reborns, para uma elaboração de uma perda gestacional. A mãe, eu atendi uma mãe, inclusive, que eu tenho a minha Maria Clara, uma boneca que eu tenho lá no meu consultório, que eu nomeei com o nome da minha neta, inclusive. E teve uma mãezinha que, infelizmente, na gestação, ela perdeu, né, a criança, e ela tinha muita coisa dentro dela que ela queria ter dito para essa criança. E eu utilizei dessa boneca, simbolicamente, ali em sessão, e essa mãe colocou tudo para fora, aquilo que ela gostaria de ter dito, ter vivido, né, com aquela criança, e foi muito especial. Então, quando tem indicação... Imagina a emoção, né? Nossa, a clínica surpreende a gente, né? E eu, como sou mãe também, eu me coloco no lugar dessa mãe, eu acabo chorando junto com os meus pacientes, não tem como. Do jeito que a senhora é manteiga, né? Eu sou manteiga, você sabe, Geraldo. Mas foi muito bonito, porque teve indicação, né? Quando tem indicação, aí eu sou super a favor, que nem das doenças neurodegenerativas. Por que faz sentido o idoso ganhar? Porque o idoso, no finalzinho da doença neurodegenerativa, ele volta praticamente a ser criança. Né? Então, faz a função do simbólico por conta dessa degeneração neuronal que ele passou, né? Dessa perda neuronal que ele teve, ele volta a ser uma criança. Mentalmente falando. Eu entendo. Tem outra pergunta, e daqui a pouco tem mais temas aí também, inclusive eu vou colocar, mas só que vamos colocar, deixar para a senhora responder logo após os comerciais, por gentileza, tá bom? A pergunta boa tarde, Geraldo e doutora Tainá. E os pais de pet, o que a senhora acha?
Daqui a pouquinho a senhora vai responder depois dos nossos comerciais. Só um minutinho só, já volto. A Unimed Sul Paulista agora está no Itapê Shopping, um espaço amplo e confortável. Equipe de diversas especialidades oferecendo serviços de saúde integrados, atividades para beneficiários com mais de 60 anos e aulas de pilates. Aqui tem Unimed Sul Paulista. ADM2 Comunicação Visual. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa com impressão digital. Banner, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LEDs, painéis e letras caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Vem abastecer com toda a qualidade, segurança e garantia. Tem loja de conveniência, atendimento especial, centro de lubrificação. Tudo pra sua comodidade. Rede de Postos Benedetti. Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. São exatamente 18 horas e 33 minutos. Obrigado pela audiência. Estamos exatamente com 381 pessoas, muito obrigado. Estou distribuindo no WhatsApp para todo mundo aí no Facebook. E é isso aí, no Instagram, daqui a pouquinho vai estar também, e no YouTube. Gente, muito obrigado pelo carinho. Estamos hoje aqui com o imenso prazer de ter uma pessoa que é inteligente, simpática, querida na cidade inteira. Obrigada, a doutora Tainá Cunha, tá bom? E isso ela sabe que eu não falo mentira, não. Eu falo quando eu falo, porque é verdade mesmo, tá? E ela chata pra pegar no pé, ela pega no pé mesmo, viu? Eu sou chata, né, Geraldo? Eu falo que eu sou brava, mas eu sou não, é correta. É que a senhora gosta da coisa correta, né? Então isso que é bacana, né? E a gente tem que ser assim mesmo. Doutora, um assunto importante também, que foi até... Vamos aqui já... Bom, vamos entrar para não ficar na espera, né? Da pergunta. O Douglas Leonardo de Paula Terra, ele perguntou o seguinte: boa noite, Geraldo e doutora Tainá, e os pais de pet? O que a senhora acha? Eu acho que... Eu também sou mãe pet, tá? Eles são reais, são seres humanos para mim, né? Não é ser humano, são seres vivos, né? Eu falo que o meu cachorrinho, tem hora que eu falo, gente, esse cachorro não é ser vivo, é ser humano. Quando tem alma, Geraldo, tudo bem, né? Tem alma, é um bichinho, ele retribui, ele se irrita, ele te irrita, então tem uma troca real ali. Então faz muito sentido. Agora, o que não faz sentido é você trocar esse contato real por medo de uma perda, né? Por medo de se frustrar, por medo de sentir, por medo de ser rejeitado. E o bichinho, ainda assim, quando você não está tão afim de estar ali naquele momento com eles entregam tanto pra gente, eles salvam tanto a gente. O meu bichinho, inclusive, agora está ficando com a minha filha em São Paulo.
E eu fico mais tranquila, porque eu sei que ele representa a nossa família lá com ela. Olha que importância que tem, né? Me dá um quentinho no coração, porque eu falo assim, ele tá ali dando o afeto que eu não tô conseguindo dar, porque, obviamente, toda a logística, ela precisa fazer a faculdade dela, eu tô aqui, mas ele tem essa função, e ele exerce, assim, do jeitinho dele, mas ele é uma pessoa, é um ser humano real. Eu falo que ele é uma pessoa porque ele representa a nossa família, acaba que sendo simbolicamente, né? Ele faz essa função. Mas existe uma troca. E o boneco reborn é assim, ele começou a te irritar, você desliga ele lá, o bichinho não. Então, ele vai te irritar, ele vai te alegrar, ele vai te entristecer, como um ser humano, né? Como nós, seres humanos, a gente acaba irritando um outro ser humano e o bichinho é um ser vivo, mas existe uma troca real. Então, quanto a ser mãe, pai e pet, eu acho que isso é muito lindo. É um vínculo de verdade, real. E uma diferença também, né, doutora? Independente de cachorro, bicho, animal, gato, passarinho, eu mesmo tenho uns passarinhos que eu amo. Tá vivo, né? Tá vivo. São os nossos filhinhos, os nossos passarinhos. Eu tinha cachorro, também gato, mas aí depois que morreram, falaram, não, vamos parar porque a gente se apega, a gente sofre muito. Eu não lido bem com luto de bichinho. Então... Eu também. Então eu falei, não, vamos pegar só o passarinho mesmo, que é o nosso amorzinho, e pronto. E eles vêm, eles andam até solto na sala de casa, entendeu? É um amor. Que bonito. Existe uma diferença, né, doutora? Eles têm, por exemplo, que nem eles têm especialidades que cuidam deles, que são profissionais, no caso os veterinários, né? Para os bonecos reborn, o que é? Uma indústria, uma fábrica, como a senhora falou? Quer dizer, exatamente. E uma coisa importante, vou trazer agora aqui também, até para a senhora ver que não são todos que entram com esse problema psicológico, porque, como a senhora diz, e todo mundo concorda, é um problema psicológico isso, passa a ser um problema que tem pessoas, para a senhora ver, que são colecionadores de bonecos reborn, mas entendem que são apenas... A diferença, né? Eu vou trazer até agora aqui uma para falar. Ó, aqui. A Annelise tem mais de 20 bonecas. E para ela não passa disso a realização de um sonho de infância. Uma coleção construída há mais de 10 anos. Não sou daquelas de ficar passeando no carrinho, botar no carrinho, para levar no shopping, levar aqui, levar ali, levar na pracinha. Ou fazer aniversário, como esses dias eu vi na internet, alguém comemorando o aniversário dele. Não. Então, essa aqui é uma felicidade de colecionadora, porque filhos eu tenho de carne e osso, que são 6. Olha. Disse tudo, né? Eu, inclusive, ó, quem é muito próximo a mim sabe, eu coleciono bonecas também. Olha, que bacana. Só que eu tenho um gosto peculiar. Não vamos falar da coleção do Dr. Marcos. Não vamos. A minha coleção de bonecas tá lá na garagem dele. Só que eu tenho um gosto peculiar. Tá lá. Qualquer dia eu faço um convite, você vir aqui filmar, Geraldo. Tá muito legal. Eu fazer uma matéria sobre lá, a garagem dele. Mas eu tenho um gosto peculiar. Eu coleciono bonecas, desde bonecas princesas da Disney até bonecas de terror. Eu amo bonecas de terror. Sério mesmo? Eu tenho boneco do Exorcista. Não é aquele lá que ele fez lá com o rosto dele, né? Não, depois eu te mando uma foto para você colocar. Meu genro até colocou ontem no Instagram dele, no Story. Mas assim, eu sei o que é real, o que não é, né? Eu falo, eu deixo ela na prateleira lá, assim como essa senhora. Mas eu não quero, assim, Geraldo, eu tenho muito cuidado para falar. E eu não estou aqui tirando sarro de ninguém, né? Muito pelo contrário. Não, nós estamos realistas. A realidade tá discutindo isso. Mas assim, eu não quero que ninguém saia daqui batendo, né, o dedo na cara. Olha lá, você está segurando esse bebê. Antes de apontar o dedo, tenta entender a função que aquele objeto está exercendo para aquela pessoa. Exato. Tenta olhar para a história de vida daquela pessoa. Opa, por que será que ela está tendo esse comportamento? Hoje até a minha supervisora falou exatamente isso, que ela se espantou que uma psicóloga de renome aqui, de São Paulo, começou a também cuidar de uma boneca reborn. Então você vê que ninguém... a gente não pode jogar a pedra no telhado de vidro, que todos nós temos telhado de vidro. Exatamente. Chega uma hora que a gente está tão
exacerbado, a gente está tão sobrecarregado que se a gente não para se analisar e não busca ajuda profissional, a gente não sabe mais o que é real e o que não é. Por isso que é importante ter uma rede de apoio, a gente ter pessoas que quando você fala assim, poxa, eu não estou conseguindo me situar, o que está sendo real e o que não é? Quem é a pessoa de referência que costuma falar sempre o que é real, que está sempre dando uma dica? Você pode ter certeza que no meu perfil eu não vou vender e não vou falar nada que não seja real. Então, é disso que a gente tem que se cercar, de pessoas que quando você se sentir acuado, perdido, porque ninguém está ileso de passar por isso, né, Geraldo? Que você fale, olha, eu sei que tem uma pessoa ali, deixa eu buscar o perfil dela, deixa eu buscar fulano. Quem é a minha rede de apoio? Quem é a rede que eu confio, que vai jogar real para mim? Então, é isso que a gente tem que fomentar, é isso que a gente tem que conscientizar a sociedade, porque tem muita gente falando de tudo na internet, tem pessoas muito persuasivas aí vendendo uma história, vendendo algumas ideias, só que depois elas não dão um respaldo para essas pessoas. Exatamente. Né? E como que a pessoa vai lidar depois daquela situação? Aí é complicado. E ainda, por fim, ainda não ajudam, não procuram saber o porquê, nem o como ajudar, e ainda julgam, né? Ainda julgam, Julgam, né? Isso que é ruim. Agora, para a senhora ver, chegar ao ponto de entrar, vou até trazer um pedacinho só do argumento dela, que é a doutora, que fala sobre... Inclusive, eu ia até trazer a doutora Ana Lúcia aqui para ela comentar sobre esse assunto. Casais, inclusive, brigando na justiça para ver quem que fica com o bebê reborn. E casais brigando para ver quem fica com o bebê, para ver quem que tem direito a ficar uma semana com um, uma semana com o outro. A guarda compartilhada, Isso. Então, aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Não é meme. Hoje eu fiz o atendimento de uma mãe de uma bebê reborn e eu vou compartilhar com vocês esse atendimento por acreditar que a loucura da sociedade impacta diretamente na nossa profissão e vai ser uma enxurrada de problema para o judiciário que nós podemos barrar um pouco, né? Tentar ajudar o Poder Judiciário aí com essas demandas novas que estão surgindo aí na sociedade. Eu não sou profissional da saúde, então não vou falar da loucura das pessoas, mas vou falar um pouco do que chega para nós, né, da nossa profissão. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela, porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. E no atendimento me foi dito que outra bebê reborn não solucionaria a questão pelo apego emocional que já tem na bebê. E que ela achava justo a divisão dos custos, porque a bebê reborn foi muito cara, obviamente, e fizeram um enxoval para ela. Então não é simplesmente, eu quero ter direito de conviver com a bebê reborn, de pegar a bebê reborn tantos dias da semana e não arcar com metade dos custos que já tiveram com a bebê reborn, que foi todo dela, né, da pessoa que eu estava atendendo. Essa era a questão. E a bebê reborn tem um Instagram, que a outra parte também deseja ser administradora do Instagram da bebê reborn, porque o Instagram já está rendendo monetização, né, publicidade, sei lá. O Instagram está crescendo bastante, então o Instagram também... Bom, doutora, para a senhora ver aí, né? Então o negócio vai bem adiante, ela vai contando muito mais assuntos, e para a senhora ver a que ponto está chegando, e pessoas adultas, né? Eu queria saber que enredo que teve, que orientação que essa advogada deu para essa mãe. Você sabe, Geraldo? Ó, eu vou ver se eu consigo pegar. Depois me manda a matéria, se você tiver. Me preocupa, é isso que eu falo, me preocupa isso. Eu até, no meus stories, eu falei, a minha secretária chegou e falou, doutora, e se começarem a ligar aqui pedindo avaliação neuropsicológica para crianças reborn? Eu falei, Regiane, você vai falar que isso não é possível, porque eu preciso que um ser humano exista para eu avaliar.
né? Então, assim, cabe a nós essa responsabilidade da gente não alimentar todo esse sentimento, esse delírio que está acontecendo, Geraldo. Por isso que eu quero saber o enredo que deu, que essa profissional tem que chamar essa pessoa para uma realidade e minimamente alguém vai pegar esse caso. A gente sabe que alguém vai querer ganhar, né? Até o meu filho falou assim para mim, mãe, mas não foi meu filho. Alguém me mandou a mensagem aqui, eu li para o meu filho. Alguém me mandou uma mensagem falando assim, então quer dizer que se quiserem fazer, as pessoas pegam pesado aqui nas redes sociais, né? Então tá, então quer dizer que se alguém te oferecer R$ 5.000 para fazer uma avaliação neuropsicológica de um boneco, você não vai pegar? Ah, tá bom. Eu falei, escuta, eu tô lidando com vidas. Eu não sei que tipo de profissional que você anda aí conhecendo, mas eu não preciso disso, né? Eu não preciso surfar na dor da outra pessoa. Né? Enganar. Imagina, olha que se um profissional aqui da cidade, Geraldo, que já pega uma avaliação de um reborn, isso já vai criando, sabe, vai contaminando as pessoas. Então, por isso apelativo, né? Assim, é apelativo. Eu coloquei a minha cara a tapa mesmo, porque assim, jamais de mim eu vou criar uma realidade e vou, sabe, construir algo que não é real para uma pessoa, porque depois, quando essa pessoa for cair na realidade, tem muitas pessoas que não sabem lidar. Aliás, você percebe que elas já não estão sabendo lidar com a realidade. Então, se uma hora ou outra essa ficha cair, vai ser assim o pior sofrimento da vida delas, porque o vínculo acabou acontecendo, né? Criou-se uma fantasia. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que eu queria saber o enredo. Tá sério, tá muito sério. E aí, o que essa profissional, se fosse comigo, se viesse me procurar, porque eu faço também, né? Mediação de casais, terapia de casais, eu faço também. Se fosse um casal me procurando para falar sobre uma disputa de guarda assim, eu psicologicamente achei legal que ela falou que não compete a ela falar sobre a saúde mental, essa loucura. Eu já ia questionar exatamente ali. Para eles buscarem um bebê reborn na relação, se eles já não tivessem um filho real, já estava faltando desde o início. Né? Ali já faltava conexão real entre os dois. Para eles disputarem algo que não é real, então você vê que adoecimento psíquico que levou a isso tudo. Só para saber, a doutora, que é a advogada, ela viu a causa jurídica. E a senhora já automaticamente, ouvindo, na questão já elaborei uma análise. Já fez essa análise também da família, no caso do marido e da esposa. O porquê que eles estão fazendo isso. Tem aqui o Jorge Oliveira dizendo, boa noite, Jorge, obrigado pelo carinho. Ele está dizendo, penso que esse comportamento é caso de carência humana, mas tudo feito em questão de analisarmos. É isso mesmo. E foi aquilo que eu falei, analisarmos com compaixão pelo outro, né? Não vitimizar e não, nossa, não vamos falar porque que a pessoa... Não, tem que chamar essa pessoa, que se for uma pessoa muito próxima, se colocar à disposição, com todo cuidado, e falar, olha, vamos buscar uma ajuda profissional? Vamos buscar uma profissional da saúde mental para a gente falar um pouquinho sobre esse momento que você está vivendo aí, com esse boneco reborn, com esse filho reborn, com essa maternidade reborn. Como eu te falei, vai estourar nos próximos dias essa relação com adultos reborn, já que a minha supervisora falou. Então, que ponto que a gente... E vamos mais além, viu, Geraldo? Eu até estava conversando com meu esposo. Daqui a pouco, com a evolução da inteligência artificial, eles estão instalando a inteligência artificial nesses bonecos reborn para justificar o vínculo que eles estão criando. Se sem falar com o boneco as pessoas já estão em disputa de guarda compartilhada, imagina se for tipo uma Alexa, uma inteligência artificial implantada num boneco. Aí ele responde aquilo que você quer, né? Obviamente. Tem uma outra pergunta, doutora? Aqui, de que maneira a senhora observa que existe uma sensibilidade que esse uso excessivo ou a maneira como a mulher ou o homem se relacionam ao ter essa boneca pode chamar a atenção de, opa, é melhor ter um cuidado. E aí? Só conseguiu ouvir, não? Tá o cortando. finalzinho falhou para mim.
A relação que esse casal tem com a boneca. De que maneira a senhora observa que existe uma sensibilidade que esse uso excessivo ou a maneira como a mulher ou o homem se relacionam ao ter essa boneca pode chamar a atenção de opa, é melhor ter um cuidado. Conseguiu ouvir, não? Conseguiu ouvir? O finalzinho, eu só não ouvi o final. A maneira como esse casal se relaciona com a boneca pode levantar uma questão... Só dá uma cortadinha que eu vou colocar novamente. Vamos ver. De que maneira a senhora observa que existe uma sensibilidade que esse uso excessivo ou a maneira como a mulher ou o homem se relacionam ao ter essa boneca pode chamar a atenção de opa, é melhor ter um cuidado. Fala para mim que ela falou, é melhor ter um cuidado. No caso, por exemplo, quer ver? Eu vou colocar aqui para ficar melhor. Eu só não vi o finalzinho. Peraí, vou colocar aqui para a senhora ouvir melhor. Peraí, vamos ver aqui. Aqui tá o sinal, acho que não sei se é da minha casa, aqui tá pipocando. De que maneira a senhora observa que existe uma sensibilidade que esse uso excessivo ou a maneira como a mulher ou o homem se relacionam ao ter essa boneca pode chamar a atenção de opa, é melhor ter um cuidado. Onde que a senhora vê que possa ser considerado num casal que eles possam falar, opa, peraí, é bom ter cuidado. A partir do momento que eles começam a ver que, ou enxergar um bebê reborn como uma pessoa no relacionamento deles, que interfira até no relacionamento. Foi aquilo que eu falei para você, Geraldo. Quando esse casal, né, dessa advogada, o fato deles já buscarem judicialmente e eles preencheram essa falta de conexão entre os dois, entre o casal, com o boneco. Então, querendo ou não, o boneco se torna um vínculo. Era o único vínculo que eles tinham na relação de casal, era o boneco. Né? Então, provavelmente nenhum dos dois estão sabendo lidar com esse término. Eu não sei se uma das partes está mais exacerbado ou não, mas a partir do momento que essa ideia já passou na cabeça, já é preocupante. Quando uma das partes já começa a verbalizar isso, você já tem que levantar um ponto de interrogação. Por isso que eu falo, se o parceiro ou a parceira está percebendo essa vulnerabilidade psíquica, busca ajuda antes que isso aumente, antes que isso ganhe uma proporção que daqui a pouco a gente... Eu fiquei muito, assim... Eu gosto muito do padre Fábio de Mello, né? Mas eu soube que, por exemplo, o que ele sempre dava uma boneca reborn para a mãezinha dele, que eu acho que também tinha alguma doença neurodegenerativa. Mas aí surgiu uma amiga dele que morava no exterior e a amiga dele pediu para que ele fosse, acho que padrinho dessa boneca reborn e que eles compartilhassem a guarda dessa boneca quando a mãe... Então, é isso que eu falo. A gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente está achando que a gente está ajudando a pessoa a passar por um luto ou passar por um processo, só que a gente está criando mais um problema para ela. Né? Então, assim, ela já nem resolveu aquele problema de base, ela vai arrumar mais um. Então, por isso que a gente não pode entrar... Ah, não, se ela está acreditando, vamos deixar ela acreditar que tem vida naquele boneco ali. Doutora, para a senhora ver, né? É um assunto tão polêmico que, na verdade, até mais para frente vamos trazer novamente aqui, falar sobre esse assunto também, porque tem vários temas que eu, inclusive, não deu nem tempo para me colocar e que eu quero trazer para a senhora poder, inclusive com respostas de advogados, inclusive de advogados aqui mesmo da cidade, referente ao assunto. Mas você vê que tem gente que já... mexeu com a parte política, outros já acham que isso é para influenciar a questão política, veja só. O que o governo está escondendo por trás da polêmica dos bebês reborns? Nas últimas semanas, esse foi o assunto das redes sociais, das mesas de debates e até da TV aberta. Virou até pauta de reportagem do Dia das Mães. Por que tanto barulho por causa de bonecas? Sempre que a grande mídia joga um tema bizarro na sua cara e insiste nele, desconfie. Porque quando eles querem que você olhe para um lado, é porque geralmente do outro lado tem algo muito mais sério acontecendo.
Enquanto influenciadores levam bebês reborns para ser atendidos pelo SUS, entram com pedidos de guarda e o Congresso se reúne para votar uma lei que proíba atendimento médico a bonecas pelo SUS. E a pergunta que não quer calar é: isso é real ou só uma cortina de fumaça de distração? Aí vem o que realmente importa, o que pouca gente está falando. Explodiu um escândalo bilionário do INSS envolvendo o irmão do presidente da República. Bilhões de... Aí ela vai falando, vai comentando, vai culpando e julgando. Bom, é outro assunto. Aí, independente, cada um tem o seu modo de pensar. Mas eu acho que bacana, doutora, sabe o que é? É uma mãe que fez esse vídeo aqui, veja bem. Foi na cruz, foi na cruz. Mãe, foi no hospital. Onde? O que houve? Tá com febre, passando mal, vomitou essa noite. Eu vou levar ela lá rapidinho e já volto. Quem, Camila? Tá aqui. Ai, gente, invocação do mal. Estou bebendo vergonha, é Bonnie? Não, mãe, é minha filha. Sua neta. Tu vai levar ela pra onde? Eu vou levar ela no lugar rapidinho e já volto. O que ela tem? Ela tá com febre, vomitou de madrugada. Tá febre? Tá. Tem cura. Tenta curá-la. Tem cura. Olha, eu vou curar a invocação. Eu vou curar a invocação. E vou curar você. Mas eu não tô... Vou curar você! Vou curar você! Procura uma oração! Peste! Sangue de Jesus tem poder! Esse povo, eu não sei o que tá passando pela tua mente, garota! O que tá acontecendo? Ah, não, Jesus! Vixe, Geraldo, não estou te escutando. Doutora, então, o que está acontecendo, doutora? E já estamos já no finalzinho, faltam alguns minutos só, senão daqui a pouco não entra no Instagram. E suas palavras finais, doutora. Eu quero agradecer primeiramente a senhora, a sua disponibilidade, e vamos trazer mais assuntos sobre esse tema aí, tá bom, doutora? Eu me coloco à disposição, Geraldo, quem tiver alguma dúvida. Eu acho que é isso. Esse espaço precisa acontecer mais vezes, né? Com todas as mídias que a nossa cidade tem disponível aqui. Alguém precisa dar o primeiro passo e pessoas assim, que busquem mesmo a ciência, busquem trazer a realidade mesmo de uma maneira que, obviamente, foi o que eu falei, não vamos apontar o dedo, porque a gente não conhece a realidade das pessoas, mas a gente não pode, de forma alguma, construir algo que depois a gente não possa dar, né, minimamente um apoio, um acolhimento para essas pessoas. Quando eu bati, isso de fato eu bati na indústria, porque eles enxergam, eles se antecipam, né? Tem pessoas que estão focando em curar e tem outras que estão querendo cutucar aquilo que dói. Então, a gente tem pessoas buscando tudo ao mesmo tempo. Só que eu acho que a gente tem que promover mais esses debates, a gente tem que buscar exatamente pessoas confiáveis, onde a gente... eu estava com esse sentimentinho de mim, querendo buscar onde que a gente pode recorrer. Aqui para o Geraldo, que sempre busca profissionais que estudam pela temática. Quem mais fala sobre isso? Eu acho que a gente não pode se calar. Né? Porque senão, quando a gente se cala, dá uma sensação que a gente está sendo conivente, que a gente está apoiando e dando like, porque hoje tudo é like, que a gente está dando like para essa onda de loucura, né? Só que não é que a gente está chamando as pessoas de loucas, só que a indústria faz as pessoas se enxergarem de uma maneira que daqui a pouco eu tenho medo das pessoas que estão sãs, psicologicamente falando, acharem que elas que estão fora ali da realidade. E se a gente não tomar cuidado, acaba sendo uma virada de chave muito rápida. Tá? Então, a minha mensagem final é que vocês busquem, de fato, questionem tudo aquilo que vocês consomem na internet. Os nossos filhos estão cada vez mais nas telas. Esse é um tema que eu bato muito com as orientações de pais. Cuidado com o que eles estão consumindo. A gente está tendo um assunto muito sério na plataforma Roblox.
Apenas um minuto, doutora, para se despedir, para poder entrar. Então, assim, monitore o que seus filhos estão consumindo, nada está à toa e, de repente, na mente do ser humano, ele vai ganhando força, e é uma onda que vem como um tsunami. Fiquem atentos, tá? Me coloco à disposição, obrigada por tudo. Geraldo, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Doutora, um beijão bem forte no seu coração, de toda a sua família, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, daqui a pouquinho já vai estar no Instagram, tá bom? Apenas 30 segundos. Tchau, doutora Tanal. Obrigado pelo assunto. A gente volta novamente, hein? Tchau, tchau, gente. Um abraço, querido. Um abraço.